Bom dia, ninjas! Trazendo para vocês os principais destaques do nosso portal no dia 21 de julho de 2023. Antes de começar, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro das principais notícias. Para começar o dia aqui, Campos Neto tenta silenciar diretores do Banco Central que pedem redução dos juros, denuncia a reportagem. Então a gente vê aí o presidente do Banco Central, Campos Neto, reagindo ao aumento da pressão para que ele baixe os juros do país. A tensão no Banco Central aumentou devido a uma proposta interna que condiciona as entrevistas dos diretores à aprovação prévia do presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Essa discussão ressurgiu após a indicação de Gabriel Galípolo, alinhado com o governo para a diretoria de políticas monetárias do banco. Galípolo foi braço direito de Fernando Haddad, chefiando a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda antes de ser indicado pelo ministro para a direção do Banco Central. Ele defende a redução da taxa de juros para impulsionar o crescimento do país, que entra em conflito com a posição atual do Banco Central, que mantém a taxa de juros mais alta do planeta. A ideia de impor a lei da mordaça aos diretores tem gerado debates acalorados dentro do Banco Central, uma vez que a independência dos diretores é garantida por lei. Mesmo assim, Roberto Campos estaria tentando controlar as entrevistas dos diretores para evitar exposição que possa pressioná-lo ainda mais diante do governo Lula. E dos senadores insatisfeitos com as altas taxas de juro, revelou a jornalista Mônica Bergamo. A tensão entre o presidente do Banco Central e o governo Lula chegou a um ponto que Roberto Campos está enfrentando um abaixo-assinado organizado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e pelo deputado Lindbergh Farias, pedindo a sua destituição do cargo. Aí aqui tem o link para assinar os documentos, e esse documento já tem quase 50 mil assinaturas. Esse documento interno que circulou com proposta de novas regras para as comunicações do banco foi comparado a um AI-5 do Banco Central por um integrante do governo, fazendo referência a um ato institucional da ditadura militar que endureceu o regime. O Banco Central, ao ser questionado sobre o assunto, afirmou que as regras internas visam dar transparência à atuação do Banco Central e evitar assimetrias de informação. Contudo, a nota destacou que o dirigente do Banco Central tem plena liberdade para expressar suas opiniões nos canais que considerarem adequados. Gabriel Galípolo não se manifestou sobre a questão. Segundo a notícia aqui, destaque do portal da Mídia Ninja, financiadores do 8 de janeiro estão envolvidos com garimpo ilegal na Amazônia. Então foi enviado um relatório aí à CPMI do golpe, que investiga a invasão da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro e prova aí como que o garimpo ajudou a financiar aquele quebra-quebra lá em Brasília. Então vamos à leitura. Relatórios da ABIN revelaram o envolvimento de empresários ligados aos garimpos ilegais que operam na Amazônia com os atos ocorridos em 8 de janeiro. O relatório enviado para a CPMI do golpe, comissão que investiga a invasão das sedes dos três poderes. De acordo com o documento, os empresários Henrique Juvenal da Costa, Laureano e Roberto Carlos Katsuda são figuras-chave nesse complexo cenário de irregularidades. Ambos são apontados como ativistas que defendem a regularização do garimpo e têm sido investigados por estarem diretamente associados à prática de garimpo ilegal na região. A BIM cruzou informações sobre maquinário apreendido em operações contra os crimes ambientais no estado do Pará e traçou uma rede de empresas e proprietários envolvidos nos protestos que contestaram as eleições, onde Luiz Inácio Lula da Silva saiu vitorioso. Henrique Juvenal da Costa Laureano, conhecido como apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria participado ativamente dos atos antidemocráticos de janeiro, incluindo a invasão do Congresso Nacional. Além disso, ele foi identificado como membro de acampamentos de movimentos extremistas do quartel-general do Exército em Brasília, conforme informações obtidas pela ABIN. Prova crucial que liga Laureano ao garimpo ilegal foi a apreensão de uma escavadeira em 2022 dentro da terra indígena Caiapó, no Pará, que, segundo as autoridades, pertenceria ao empresário. Além disso, Laureano é apontado como um articulador ativo do lobby pró-garimpo, contribuindo para a disseminação de canais de arrecadação de fundos para os movimentos golpistas. Ele teria compartilhado informações sobre esses canais de financiamento usando o Pix de uma empresa de informática, baseada em Marabá, no Pará.
Outro nome mencionado no relatório é Roberto Carlos Katsuda, que também está associado ao garimpo ilegal e foi identificado como financiador da estrutura do lobby garimpeiro do vereador Wesley Tomás. Katsuda e Tomás são membros de uma comissão pró-garimpo, juntamente com Fernando Brandão, dono de um escritório de advocacia, e Guilherme Agens, engenheiro florestal da Geoconsult Pará. O empresário é descrito como um notório defensor de garimpos em áreas protegidas e visto como um dos maiores articuladores políticos nessa questão. O relatório também trouxe à tona informações sobre um influenciador extremista radical de 24 anos, cuja identidade não foi divulgada. Esse indivíduo propaga ideias de resistência civil contra o governo Lula, incita ações violentas, chegando a sugerir a formação de grupos paramilitares em todo o país, inspirados em eventos ocorridos na Ucrânia em 2014. Então a gente vê aí como o crime organizado que destrói a Amazônia queria mesmo que Bolsonaro ficasse a qualquer custo, né? Inclusive investindo no golpe. Então vamos agora para o terceiro destaque de hoje. Caso Genivaldo. Policiais acusados de morte durante abordagem vão a júri popular. Quem não se lembra aí dessas chocantes imagens da Polícia Rodoviária Federal que pegou um homem que andava de moto sem capacete, a família alega que ele tinha neurodivergência, e transformaram uma viatura numa câmara de gás lacrimogêneo que resultou na morte de Genivaldo, né? É um caso brutal, um caso de tortura e um caso de assassinato flagrante. Policiais acusados pela morte de Genivaldo Santos, de 38 anos, enfrentaram mais uma derrota no sistema judiciário. O Tribunal Regional da 5ª Região rejeitou um recurso apresentado pela defesa dos policiais que buscava anular o processo com a alegação de que peritos e o delegado responsável pelo registro da ocorrência não haviam sido ouvidos. Essa decisão do tribunal abre caminho para que os agentes da PRF sejam submetidos ao julgamento de um júri popular. Durante o julgamento, os desembargadores também determinaram a manutenção da prisão preventiva dos agentes da PRF. A decisão foi tomada com base na gravidade dos crimes em questão e na necessidade de garantir a ordem pública. William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolfo Lima Nascimento estão detidos no Presídio Militar de Sergipe desde o dia 14 de outubro. Caso sejam considerados culpados, os policiais deverão enfrentar penas que, somadas, podem chegar a quase 40 anos de prisão. A PRF pediu desculpas à família de Genivaldo, que luta também por uma indenização. Uma indenização é o mínimo, né? Já que a vida do Genivaldo não poderá ser trazida de volta. Então é isso, ficamos por aqui com mais uma ronda de notícias no portal da Mídia Ninja. Valeu!